Olá, neste vídeo, iremos apresentar a primeira parte do trabalho para as matérias de banco de dados não relacionais e processamento de linguagem natural. A equipe é composta pelos alunos Gustavo Latorre, Jefferson Couto, Matheus Araújo e por mim, Thaís Rodrigues. O objetivo principal do nosso trabalho é identificar e explorar a conexão entre as expressões artísticas das letras musicais com o contexto histórico em que elas foram escritas. É de conhecimento do senso comum que o tempo presente e os seus fatos históricos interferem diretamente na percepção de mundo do cidadão comum, no seu dia, de como ele vê a vida, os problemas da sociedade e etc. Neste trabalho, pretendemos relacionar, então, o quanto isto influencia na criação artística de composições musicais, artisticamente falando. Quanto o tempo, o seu fato histórico, interfere na criação de um compositor. Como isso dá nas suas criações, na criação das suas estrofes, das suas melodias. Como ele transparece nos seus versos o tempo em que ele está inserido, os seus anseios, os seus medos, as suas esperanças. No final deste trabalho, então, pretendemos que seja possível enriquecer o estudo de bancos de dados não relacionais e uma melhora na apreciação de músicas, entendendo do que elas falam, por que elas falam e quando elas falam, e principalmente para quem elas falam. Metodologia. O projeto proposto pelo grupo tem como objetivo realizar uma análise profunda da relação das letras de músicas, essas composições, e as respectivas épocas em que foram criadas, explorando influências históricas e culturais por meio de um banco de dados não relacional, especificamente MongoDB. De onde vêm esses dados? Os dados utilizados foram retirados do site Vagalume, um famoso site brasileiro de letras, composições e videoclipes, via web scraping, por meio da biblioteca Scrape do Python. Agora eu vou falar sobre a estrutura de desenvolvimento do nosso projeto. Primeiramente, definimos o escopo e os objetivos. Em seguida, no passo 2, fizemos a coleta de dados, utilizando o web scraping, que é uma raspagem de dados da web, ou seja, é uma extração dos dados que estão na internet e em sites, utilizando o HTTP das páginas web. E para realizar o web scraping, utilizamos a linguagem de programação Python. No passo 3, iremos fazer a modelagem dos dados, e para isso iremos utilizar o banco de dados não estruturado MongoDB, para podermos armazenar as letras das músicas que extraímos web scraping. No quarto passo, iremos utilizar o processamento de linguagem natural, para interpretar as letras das músicas. Em seguida, no quinto passo, será feita a análise em cima dos nossos dados. E no passo 6, iremos para a parte visual dos resultados, com as visualizações dos dados. No sétimo passo, iremos interpretar nossos resultados obtidos e a partir disso iremos realizar discussões sobre os resultados. E assim teremos nossas conclusões e considerações finais do nosso projeto. E por fim, estaremos com a apresentação final e a documentação concluída. Dentre os resultados esperados pelo grupo, temos identificação de padrões temáticos ao longo das épocas. Espera-se que a análise revele padrões recorrentes em termos de temas abordados nas letras de músicas de diferentes períodos. Pode-se observar que certos temas surgem durante momentos de crise, revolução, paz ou prosperidade. Isso proporcionará insights sobre como os artistas utilizam suas composições para refletir e comunicar as questões predominantes de suas épocas. Reflexo de eventos históricos nas letras de músicas. A pesquisa deve mostrar como eventos históricos específicos são refletidos nas letras de músicas de suas respectivas épocas. É possível que acontecimentos marcantes como guerras, movimentos sociais, avanços tecnológicos, influenciem os sentimentos expressos nas composições e até mesmo as palavras escolhidas para transmitir essas emoções. Ou seja, os artistas falam sobre eventos que ocorreram
na época em que aquela letra foi escrita, em que aquela composição foi criada, evolução dos sentimentos e estilos musicais. Ao longo das décadas, a análise pode revelar a evolução de sentimentos e estilos musicais em resposta às mudanças sociais e históricas. A transição de mensagens idealistas para as realistas, ou de temas centrados no amor para temas sociais, pode ser evidenciada. Isso ajudaria a entender como a música se adapta à flutuação da cultura, da sociedade. Ou seja, como a sociedade começa a se remoldar, se alterar com o tempo, podemos notar isso nas músicas, nos sentimentos expressos e em seus estilos musicais que começam a ser um mais preferido que o outro. Outro resultado esperado é a correlação entre o contexto histórico e o gênero musical. Os resultados eles podem apontar para possíveis correlações entre gêneros musicais e as épocas específicas. Por exemplo, a gente pode observar que determinados gêneros eles ganham popularidade em momentos de agitação política, enquanto os outros florescem em épocas de estabilidade. Isso pode revelar como a música não apenas reflete, mas ela também molda a cultura de um período. Outro resultado esperado são insights sobre a influência da arte na sociedade. Ao analisar as influências mútuas entre o contexto histórico e as letras das músicas, o projeto pode oferecer insights sobre como a arte pode atuar como espelho da sociedade e também como meio de influenciar a opinião pública, gerando discussões sobre o poder da música como uma ferramenta para a mudança social e política. O último resultado esperado é a contribuição para a compreensão cultural e histórica. No geral, os resultados esperados desse projeto eles podem enriquecer nossa compreensão da interação entre a arte, história e cultura, ao trazer à tona as conexões entre as letras de músicas e os contextos históricos, podendo ganhar uma visão mais profunda da maneira como as pessoas expressam suas emoções, ideias e crenças através da música, bem como as músicas podem ser uma janela para entender uma época passada. Eu vou falar um pouco sobre o cronograma agora. O cronograma foi dividido em 10 semanas. O cronograma começa 7 de agosto e finaliza em 27 de dezembro. Ele foi separado em 9 atividades. Atualmente estamos na semana 4, que é do dia 18 de setembro ao dia 25 de setembro, que é a apresentação do trabalho, né, da primeira parte. Então, por fim, essas são as referências utilizadas pelo grupo até um dado momento. E isso é tudo por enquanto. Agradecemos pela atenção e até a próxima.